100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do programa. Palestras e panfletagem sobre violência doméstica marcam campanha Agosto Lilás. Médica agredida por namorado lutador presta depoimento na delegacia da mulher. Mulher e 2 crianças internadas após inalarem fumaça em incêndio. Exército diz que cidadãos podem comprar espingardas e carabinas, mas porte é proibido. No dia do ciclista, a campanha alerta sobre o uso seguro da bicicleta. Dólar comercial em alta de mais 1,69%, fechou o dia cotado a R$ 4,07. A arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 146 à vista. A saca de 50 quilos de açúcar cristal inicia a semana cotada a R$ 60,25. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus e máxima do dia prevista para 26. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mas com alerta de atenção para ventos costeiros. Vamos agora ao trânsito. Grande movimentação nas principais vias da cidade, mas sem lentidão na rotatória próxima ao Shopping Estrada. Mercado Municipal na Beira Valão, 28 de março na saída da Campos Farol e Pontes da Lapa e Leonel Brizola com fluxo moderado. Fluxo moderado também em trechos da Avenida 28 de Março e Saldanha Marinha. Na BR-101, sentido Niterói, há pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. 100.7 Mix. A campanha Agosto Lilás, que visa combater a violência doméstica contra a mulher, está acontecendo durante todo o mês. Estão ocorrendo ações de orientação, além de distribuição de panfletos em praças públicas do município, a fim de chamar a atenção da população para a questão. Agosto Lilás é a maior campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher neste ano de 2019. A mobilização vai comemorar os 13 anos da Lei Maria da Penha, com os avanços e conquistas na defesa e proteção das mulheres. Uma médica de 32 anos esteve na delegacia especializada de atendimento à mulher na tarde de ontem para prestar depoimento sobre a agressão que sofreu no último fim de semana. O caso ganhou grande repercussão na cidade. Na delegacia, ela foi encaminhada a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, tendo recebido alta médica pela manhã do Hospital Ferreira Machado. O suspeito do crime é um professor de artes marciais que foi preso em flagrante e liberado em seguida, após pagamento de fiança. Ele foi detido no Hospital Ferreira Machado ao dar entrada com a médica alegando que sofreram um acidente de carro. Mix Notícias. Uma mulher de 21 anos e 2 crianças, um menino de 3 e uma menina de 1 ano, foram atendidos no Hospital Ferreira Machado na manhã de ontem, após um incêndio na casa onde moram, na rua Valtamar Fernandes Pimentel, no Jardim Carioca, em Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi apagado pelos próprios vizinhos e ainda assim a equipe do GBM chegou, levou a mulher e as crianças para o Hospital Ferreira Machado, onde ficaram em observação por terem inalado fumaça. O hospital informou que as vítimas foram atendidas e liberadas. E atenção, um homem armado faz reféns em ônibus na ponte Rio-Niterói no momento. Tráfego em direção ao Rio está fechado. Ainda não se sabe qual é a motivação do criminoso, que diz ser PM e ameaça colocar fogo no veículo. O número de reféns também é desconhecido e 3 pessoas já foram liberadas. Ouça Mix. Mix. A campanha Bicicleta Segura da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia chama a atenção para o Dia do Ciclista, comemorado ontem, 19 de agosto. A campanha visa orientar as pessoas na prevenção de lesões em acidentes envolvendo bicicletas. Somente no ano passado, 11.741 brasileiros foram internados por envolvimento em acidentes com bicicleta, gerando custo superior a 14 milhões de reais ao SUS. A campanha vai até o fim deste mês. O ciclista deve estar paramentado, ou seja, com capacete, que é algo fundamental, e obedecer às regras, disse o ortopedista. A campanha também é importante para o motorista de automóveis, ônibus e caminhões, porque os acidentes graves que ocorrem nas cidades são principalmente causados por esses condutores de veículos.
A Associação Amigos do Rim apresentará o show beneficente Falando de Amor hoje no Teatro Municipal Trianon, às 8 da noite. O espetáculo será uma homenagem a Tom Jobim, contando com apresentações de consagrados artistas locais. Os ingressos estão à venda na Banca do Coliseu. Anualmente, a associação realiza tributos a grandes nomes da música, envolvendo artistas locais, colaborando com a entidade que presta atendimentos gratuitos multiprofissionais nas áreas de psicologia, nutrição e enfermagem aos pacientes renais crônicos e seus familiares de Campos e região, para que os mesmos possam ter melhor qualidade de vida. Mix Notícias. O Diário Oficial da União publicou na madrugada desta terça-feira, dia 20, a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, que transfere o COAF para o Banco Central e muda o nome do organismo para Unidade de Inteligência Financeira. O Banco Central divulgou nota na segunda-feira, antecipando que o COAF seria transferido do Ministério da Economia para a instituição, uma das principais autoridades monetárias do país. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sugeriu ontem, segunda-feira, que a população não fique em pontos de ônibus enquanto tiver uma operação policial em andamento. A declaração foi feita após reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão em Brasília e 10 dias depois de um jovem que foi atingido por uma bala perdida ter falecido. 100.7 Mix. O Exército divulgou na semana passada a lista de armas que podem ser adquiridas pelo cidadão comum, mas a legislação ainda não deixava claro se as classificadas como longas, como carabinas e espingardas, por exemplo, também estavam liberadas. O comando do Exército esclareceu que sim, a compra será permitida, mas o porte não. A definição de quais são essas armas classificadas como de uso permitido ficou sob responsabilidade do Exército. A dificuldade enfrentada por diversos estados em suas finanças ainda é pauta levada por governadores ao Supremo Tribunal Federal. E em meio a essa crise no país, os ministros da Corte vão julgar na próxima quarta-feira a ação que trata da possibilidade de redução de salários de servidores públicos de qualquer ente da federação mediante a diminuição de jornada de trabalho. O tema já foi pautado para ir ao plenário por 3 vezes, mas não houve julgamento. Ainda que a Corte libere a medida, isso não está nos planos do governo fluminense, como já declarou o secretário de Fazenda do Estado do Rio, Luiz Cláudio Carvalho. O Estado não precisa tomar nenhuma iniciativa dessa natureza, afirmou ele em edição publicada no dia 14 de abril de uma determinada revista. Mix. Juntos no melhor mix. O governo do presidente Jair Bolsonaro pretende publicar hoje portaria suspendendo o edital divulgado no ano passado para a seleção de produções audiovisuais para a televisão. O processo, que prevê a categoria Diversidade de Gênero para documentários televisivos, foi criticado na semana passada pelo presidente, que atacou produções de temática LGBT que participam da seleção. Em live nas redes sociais, o presidente ressaltou que a Ancine não irá liberar recursos para projetos com a temática de sexualidade. O único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga sofre. O famoso chão rachado faz pensar num ambiente onde a terra dá pouco e pede muito das pessoas que vivem ali, mas é a própria ação humana que tem colocado a Caatinga em risco, a ponto de, em algumas áreas, a situação chegar a um estágio quase irreversível, a desertificação. De acordo com estimativas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites, ligado à Universidade Federal de Alagoas, 12,85% do semiárido brasileiro enfrenta o processo de desertificação. Mix Notícias. As queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto. Foram 71.497 focos neste ano, contra 39.194 no ano passado. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em 7 anos no país. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, gerados com base em imagens de satélite. Ontem o dia virou noite em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná. Por volta das 3 da tarde, uma forte névoa escura cobriu a capital paulista, deixando a cidade no breu. Especialistas explicaram que uma frente fria com ventos marítimos, originada do sul do Brasil, trouxe uma nuvem do tipo stratus, mais baixa e carregada. Junto a isso, a fumaça originada das queimadas da floresta amazônica nos estados do norte foi potencializada com focos em outros países da
América Latina. Ouça Mix. E vamos às cotações. Dólar comercial em alta de mais 1,69%, fechou o dia cotado a R$ 4,07. A fonte do Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 146 à vista. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal inicia a semana cotada a R$ 60,25. A fonte do CPE Exalc. O índice geral de preços mercado passou a cair 0,68% na segunda prévia de agosto, após avanço de 0,53% no mesmo período do mês anterior, diante da deflação das matérias-primas brutas no atacado, informou ontem a Fundação Getúlio Vargas. O índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, recuou 1,11% contra alta de 0,62% na segunda prévia de julho. Mix Notícias. Trabalhar fora e ter independência financeira não é garantia de proteção às mulheres contra a violência doméstica. É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado ontem. De acordo com os dados levantados, o índice de violência contra mulheres que integram a população economicamente ativa, 52,2%, é praticamente o dobro do registrado pelas que não compõem o mercado de trabalho, 24,9%. O Ministério da Saúde abriu ontem consulta pública para definir os serviços essenciais que devem ser ofertados em todas as unidades de saúde da família que compõem a atenção primária à saúde. Segundo o Ministério, neste nível de atendimento, é possível resolver até 80% dos problemas de saúde, sem a necessidade de intervenção na emergência de UPAs ou de hospitais. Profissionais de saúde, gestores, entidades médicas e demais cidadãos podem enviar contribuições à proposta apresentada. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, a definição do conjunto de serviços traz transparência e é uma potente ferramenta para que as pessoas possam fiscalizar, avaliar e qualificar a atenção primária brasileira. 100.7 Mix. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou ontem que o projeto de lei de abuso de autoridade pode se tornar uma violação sobre o que deseja reprimir e que as instituições já possuem mecanismos eficientes de controle. É preciso considerar se essa lei tem a dose certa de normatividade ou se, ao errar na dose, faz como que um remédio que se torna um veneno e mata o paciente. É preciso atentar para o fato de que a própria lei pode se tornar um abuso que se deseja reprimir, declarou. Construir leva tempo, destruir é muito fácil, disse o professor João Trindade Marques, do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o possível corte de bolsas do CNPq em setembro. Dos 14 estudantes do laboratório, 8 dependem do benefício. O CNPq anunciou no dia 15 de agosto que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. O Ministério da Ciência e Tecnologia também admitiu que há risco de que as bolsas fiquem sem pagamento em setembro. Você ouviu Mix Notícias.